Convido todos para a costumeira oração do Pai Nosso. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Passo a palavra ao segundo secretário, vereador Juliano Francisac, para que o mesmo proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 12 da sessão ordinária realizada no dia 9 do mês de junho do ano de 2020, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início à presente sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao segundo secretário, o vereador Juliano Francisac, para que o mesmo proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi colocada em apreciação e em seguida em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos excelentíssimos senhores vereadores presentes nesta sessão ordinária. Dando início à presente sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente procedeu à abertura do pequeno expediente, solicitando ao primeiro secretário, ilustríssimo senhor vereador Edson Van Stelmach, para que proceda a leitura das correspondências dessa Casa de Leis, dentre elas, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin e Fundação Municipal de Saúde de Paulo Frontin, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Dar entrada nos projetos de lei número 009/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei número 010/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei número 011/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei número 012/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei número 013/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para o dia 23 de junho de 2020, para fins de única discussão e única votação. O projeto de lei número 006/2020, súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para o dia 16 de junho de 2020, para fins de primeira discussão e primeira votação. Passando para a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente, de posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, colocou em discussão o projeto de lei complementar número 001/2020, súmula. Estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência de IPTU do município de Paulo Frontin e da outras providências. Para essa discussão foi convidado o prefeito municipal, autor do projeto, para as explicações iniciais a respeito do mesmo. Na sequência foi passado para o Wellington, funcionário do setor de tributação municipal, para as devidas explicações técnicas a respeito do projeto de lei complementar 001/2020. Após as explanações, o vereador Celso Osmar Kaminski solicitou adiamento do processo de discussão e votação por 6 sessões ordinárias,
no referido projeto de lei complementar número 001/2020. Em seguida, o vereador Edson Ivan Stelmach solicitou adiamento por 2 sessões ordinárias a respeito do referido projeto de lei complementar número 001/2020. Na sequência, o vereador Hernando José Kruk solicitou adiamento por 3 sessões ordinárias. Em seguida, o vereador Juliano Franczak solicitou adiamento por 1 sessão ordinária, sendo deferida pela presidência o pedido de adiamento por 1 sessão ordinária. E o referido projeto de lei complementar número 001/2020 retorna para a pauta de discussão e votação dia 23 de junho de 2020. Na sequência, o excelentíssimo senhor presidente, de posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloca em discussão o projeto de lei número 007/2020, súmula. Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, o CISVALE, e da outras providências. Em seguida, colocou o mesmo em única votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, o excelentíssimo senhor presidente passou a palavra ao vereador Hernando José Kruk para proceder com a leitura do requerimento de número 010/2020, de sua autoria, o qual requer envio de ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Antônio Gilberto Gruba, requerendo explicações sobre qual o motivo de que várias publicações estão sendo realizadas com atraso. Especificamente, exemplificando o decreto número 15 de 2020, de que o decreto em questão possui da data de 6 de abril de 2020 e a publicação ocorreu dia 1 de junho de 2020. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. No grande expediente não tivemos escrito, na sequência seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma, nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária, o segundo secretário, o vereador Juliano Franczak, lavrou a presente ata, a qual lida e após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinada pelo excelentíssimo senhor presidente Emerson Lisser, primeiro secretário, o senhor vereador Edson Ivan Stelmach, segundo secretário, o vereador Juliano Franczak, e demais senhores vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que acabou de ser lida em discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Eu gostaria da sua explicação, da sua assessoria, alguém para explicar sobre, na verdade, o regimento interno aqui. Nosso regimento fala que são aceitos 3 pedidos de adiamento. Nós tivemos aqui na mesma sessão 4 pedidos, então gostaria de uma não para corrigir, mas para uma explicação sobre o que vale, se é 3 ou é 4 pedidos de adiamento. Sim. Está fácil o regimento aí, Celso. Do adiamento, não lembra da votação? Está para frente aí. Não é isso. Ah, sim.
Boa noite, doutor Fábio. O Hernando está em dúvida aí que foi 4 pedidos de adiamento, está na ata, e eu deferi por uma. E pode ficar os 4 na ata ou tem que punhar só os 3 ali que pode? Eu não sei, Tá no regimento. Dúvida do vereador Hernani, se pode ficar os 4, é isso? Não, eu perguntei sobre o regimento interno. O nosso regimento diz que é 3, então qual é o que não, vale? Mas veja só, foi pedido 4, pode Sim. pedir até 3, você deferiu 1, né? É isso? Não, estou falando 3, foi 3, na mesma sessão foi feito 4 pedidos de adiamento. Até eu questionei na sessão passada. Pelo artigo 184 pode até ter até 3. Até 3 pedidos. Mas eu acho que se houve uma ata é o que acontece no momento da reunião. Se teve até 5 pedidos, ou 6, 7, né? Ele vai contar, segundo o regimento interno, só os 3. Tá? E aí definiu o prazo, né? Não, o que me causou surpresa foi que até eu comentei, nós temos o regimento interno. Falei que não havia necessidade de ter 3, 4, 5, 6, 7 pedidos que o senhor falou. Então eu entendo que o regimento interno não serve para nada nessa situação. Não, vamos O senhor lá, falou que pode ter 3, 4, 5, 6 pedidos, né? Vamos lá, você não compreendeu o que eu falei. Eu falei que a ata é um retrato do que acontece na sessão. Sim, e eu Ok? questionei isso no momento lá do 4º pedido, eu já questionei. Falei que o regimento... Então, você pode, se você quiser colocar na ata que você entende que o 4º pedido não é válido, se você falou isso na reunião passada, é outra história. Tá? Agora, como a ata tem que refletir fielmente o que aconteceu na sessão, então todos os protestos, é o que acho que O que vale acho que é coloca, né? o que o presidente definiu, né? Aí depois o que vale é o que o presidente definiu, mas assim, pelo regimento interno só pode ter 3 pedidos. Se alguém fez um 4º, você queria que esse 4º nem constasse da ata, é isso? Não, o que consta em ata, então, que eu questionei no momento, para que nós se determine, para que nós se que o regimento interno, eu entendo que é uma lei, a nossa lei também aqui. Sim. No momento eu questionei, eu falei que o 4º pedido não estava valendo naquele momento, porque... Então é só fazer, se você sim, vai constar em ata, constar em ata. Eu quero que conste em ata, isso aqui, para que todos... Mas eu entendo que o presidente não pode não colocar o 4º pedido. Se ele não tem fundamento legal, é outra história. Tá? Mas a ata é um reflexo do que acontece na sessão. Então, se houve 3 pedidos e mais um 4º, tem que constar. Se houve um pedido de ordem aí, dizendo que esse 4º não pode ser analisado por Vossa Senhoria, também tem que constar da ata. Só isso. É simples. E a questão de determinar, que nem foi naquela sessão, foi 6, 2 e 3 pedidos de adiamento. Daí, mesmo assim, o presidente pode determinar... ele é o presidente, né? Para uma sessão. Então, na verdade, no regimento também o pedido de 5 só se pôr para votação e concordar. Que, na verdade, o pedido de adiamento não vai para votação, né? Uhum. Isso que é estranho. Então, na verdade, também o regimento não tem porquê, né, ter até... Pode ser até 10 sessões, pode ser pedido adiamento. Então... Talvez tivesse que rever isso, pede para 10 sessões, meu presidente, eu quero para uma só e acabou, né? Então, é bem estranho, né, a situação do artigo do regimento. Então, mas isso, acho que o senhor já foi presidente, também o senhor pode explicar. Não, sim, é isso aqui, né? Tem coisas que não no regimento, porque mas também tem que dizer que já foi passado para vocês uma minuta de regimento interno novo e não sei em que pé que está essa... A gente já passou no ano passado, né? Uma minuta para todos aí, para vocês verem o que vocês acham. Não, minuta não veio para cada um, ficou no digital, né? Não veio, minuta não... Sim, mas é a mesma coisa, né? Só... Viu, doutor? Pelo menos o que eu entendo, o vereador Celso pediu para 6, certo? E eu pedi para 2. Que eu entendi pelo regimento interno, jamais pode acrescentar para 3, 4 ou 5 voltar, sempre para menor, concorda? Não, cada um pode fazer o pedido que quiser. Sim, mas é sempre o menor que vale, pelo que eu entendo no regimento interno. Dessa parte eu não me recordo, tá? Mas assim, o presidente é que define ali. Sim. Tá? E o que o Hernani está dizendo é que sempre foi assim, mas que na verdade não é o que está escrito especificamente. É isso, vereador? Que na verdade o regimento fala que pode ser pedido até para 10 sessões. Mas pode. E daí, que na verdade é uma coisa que nem tem por que pedir para 10, ou para 3, ou para 4, ou para 5, se o presidente está determinado a estabelecer uma só, então é uma coisa que não... Mas se o presidente quiser deferir para 10, ele não pode deferir para além do que o
que o vereador pediu, mas pode para menos. Né? Foi isso que aconteceu, presidente? É. E com relação à modificação do regimento interno, acho que todos já têm aí, né? Eu só quero que seja observado na ata, senhor presidente, que no momento do quarto pedido eu havia feito o questionamento, né? Então só incluir isso, aí eu concordo com você. Tá? Colocar na ata. Se você pediu algo que não consta da ata, aí tudo bem. Agora, extrair o pedido do vereador... Quem que fez o quarto pedido? O Juliano. Não, tem que constar também. Tem que constar um quarto pedido e tem que constar Tá, o meu comentário. o teu comentário, isso mesmo. Claro, Mais alguma coisa? Não, obrigado, doutor. Imagina. Então vamos esperar corrigir a ata, hein? Analisando bem uma coisa, não sei por quê. É aqui. Então, vou ler só essa parte que foi arrumado. Neste momento, o vereador Hernani José Kruck questionou quanto ao quarto pedido de adiamento, sendo que o regimento interno só permite 3 pedidos. Respondido ao vereador pelo advogado da Câmara, que quem define o número de sessões adiadas e solicitadas é o presidente da Câmara Municipal. O pedido meu foi, eu acho que essa... o jurídico informou hoje, né? Eu acho que só fica só a questão que eu questionei sobre o quarto pedido ao senhor. Não precisa hoje ver a explicação do jurídico, mas na sessão de hoje, né? Não precisa colocar que o jurídico explicou. O assessor somente colocar que eu questionei no momento ao presidente e pronto. Hoje nós estamos discutindo a ata, né? Daí só colocar aquilo, não precisa hoje, o jurídico falou hoje, naquele momento o jurídico não veio explicar. O jurídico explicou a semana passada? Não, né? Na semana passada não foi chamado o jurídico aqui para explicar. Não, aqui não veio. Aqui não veio, não.
Então, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado a ata por unanimidade. Agora daremos início ao pequeno expediente, no qual convido o primeiro secretário, o ilustríssimo senhor vereador Edson Weistelmach, para que o mesmo proceda com a leitura das correspondências dessa Casa de Leis. Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin e Fundação Municipal de Saúde de Paulo Frontin, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Estará à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Dar entrada nos projetos de lei 014/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e das outras providências e projeto-lei 015/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e das outras providências. Nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para o dia 30 de junho de 2020, para fins de única discussão e única votação. O projeto de lei complementar número 001/2020, súmula, estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência de IPTU do município de Paulo Frontin das outras providências, está em pauta para discussão e votação para a próxima sessão ordinária. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora daremos início à ordem do dia, a qual possui os seguintes preposições para discussão e votação. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 006/2020, súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício de 2021. Está em discussão o projeto? Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Bom, o projeto 9 de 2021 trata da LDO, mas a LDO não foi mudada nada além do que estava desse ano para o ano que vem. O orçamento é mesmo, eles não mudaram quase nada, mínima coisa foi mudar alguma coisa aí. Então, eu na minha comissão sou favorável à votação desse projeto e que coloque o mesmo para votação. Obrigado, vereador. Coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em única discussão o projeto de lei número 009/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e de outras providências. Está em discussão o projeto 009. Coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em única discussão o projeto de lei 010/2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e de outras providências. Coloco o projeto 010 em discussão. Coloco o mesmo em... Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Então, o projeto número 10 trata de um valor
de R$ 337.541, que a Prefeitura manda esse projeto para aprovar para despesa com pagamento de fornecedores e terceiros. Então, é um projeto que tem dinheiro em conta e ele só trata de pagamento a terceiros. Obrigado, vereador, pela explicação. Coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em única discussão o projeto de lei número 011/2020, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e de outras providências. Coloco em discussão o projeto 011. Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Da mesma forma, o projeto número 11 trata o orçamento para pagamento da folha de pagamento da saúde. Esse é um valor de 700 e... Deixa eu ver. E de 80... Não, tá faltando uma folha no meu... Um valor de 740 mil, que trata de pagar a folha de pagamento até o final do ano de 2020. Então, já é feito aí para pagar até o final do ano de 2020 o pagamento da folha da saúde. Então, não há nada além disso aí, tem dinheiro para pagar. Então, já está sendo feito o projeto para até o final do ano. Então, acredito que não será enviado mais nada da saúde para a Câmara aí para ser aprovado mais. Obrigado, vereador. Coloco em votação o projeto 0011. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em única discussão o projeto de lei 012/2020, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e de outras providências. Está em discussão o projeto 012/2020. Coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em única discussão o projeto de lei número 013/2020, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e de outras providências. Está em discussão o projeto 013. Coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra ao vereador Celso Osmar Kaminski para proceder com a leitura do requerimento de número 011/2020 de sua autoria. Requerimento número 011/2020. O vereador que este subscreve com assento nessa Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na legislação vigente, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e se aprovado seja, para que o presidente deste Poder Legislativo Municipal tome as medidas necessárias para seu devido cumprimento. Requerendo parecer jurídico desta Casa de Leis, tanto do advogado da Câmara, bem como também da advogada da Presidência, e em ambos os pareceres deverão constar o que pode e o que não pode ser alterado no teor do projeto de lei complementar número 01/2020, súmula. Estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência de IPTU do município de Paulo Fantim e dá outras providências.
em trâmite nesta Casa de Leis. Solicito, na sequência, para que os itens que não poderão ser alterados para ambos os advogados possam fundamentar nesse parecer o impedimento de tais alterações. Justificativa. Tal solicitação tem como objetivo deste vereador, que este subscreve, ter melhores parâmetros para analisar este projeto de lei e ter uma base legal para apresentação de emendas. Nesses termos, pede deferimento, Sala de Sessões, 15 de junho de 2019, Celso Osmar Kaminski, vereador, a Vossa Excelência, o senhor Emerson Snisser, presidente do Poder Legislativo, Paulo Fantin. Coloco o requerimento 011 em discussão. Senhor presidente, só Sim, vereador. complementando a justificativa, diga-se que advogado do senhor presidente não tem obrigação de fazer o parecer a nós, mas se o fizer, vos agradeço. Continua em discussão. Senhor presidente, Sim, vereador. eu já vou ser sucinto, sou contrário a esse requerimento, porque de forma alguma nós estamos voltando para trás. Em vez de a gente ir para frente, a gente está voltando para trás. A gente já passou esse IPTU, já passou essa lei, os funcionários já vieram 4, 5 vezes aqui, explicaram para nós, e a gente tem que votar para o contribuinte não pagar um preço absurdo que está na lei de 2013. Na sessão retrasada, se não me falha a memória, o vereador Hernani falou que em 2013 estava ruim e 2015 ficou pior. Realmente ficou pior com o aumento das taxas, que era de 1,5 foi para 3 e assim sucessivamente. Hoje, se a gente não votar essa lei em base, dizendo, vamos supor o bairro lá de São Francisco, se a lei não for votada, por exemplo, na próxima reunião, o prefeito aí vai ter que colocar a lei de 2015. A lei de 2015 cobra o IPTU lá do bairro São Francisco R$ 222, uma bordoada só. Esses requerimentos que está chegando, eu me refiro que a gente tem que votar os próximos vereadores que entrarem aqui, como o executivo, o prefeito, baixar as taxas, porque daí a gente vai ter receita para fazer isso, e hoje a gente não tem receita. Então a medida tem que ser votada, para depois a gente ter receita e abaixar as taxas. Não adianta a gente começar a encher de minhoca, e você vai virar um fudunço, amanhã ou depois vai estar o valor X, e o coitado do contribuinte vai continuar sempre levando a pior. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor Continua a discussão. Sim, vereador. Eu gostaria de saber o que tem que ver o parecer jurídico com o que a fundamentação do vereador Edson deu agora neste momento. Todos sabemos que praticamente todos os projetos que entram nessa casa deveriam ter o parecer por escrito do jurídico, não somente isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Sim, vereador. não vou entrar em discussão, só sei que a gente vem toda segunda-feira, passa pelas comissões, e todas as comissões aprovaram. Então, eu acho que ali já foi dado o parecer do advogado dessa Casa de Leis, e eu acho que já passou pelas comissões, as comissões aprovaram, e daí a gente está voltando para trás. Então, fica a critério aí se o presidente se coloca a votação, mas eu já digo e peço para os vereadores demais aí pensarem, e se tem alguém ter alguma palavra, alguma coisa, complemente, ou seja contrário a mim, não sei, mas eu só sei dizer que se a gente começar a enrolar, quem vai pagar é o povo, e cada tempo que passa isso aí a gente está perdendo, e se o contribuinte quiser fazer um parcelamento dessa dívida, alguma coisa, não vai ter tempo hábil. Então eu acho que está na hora de a gente votar e levar um pouquinho mais a sério. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, Sim, vereador. na verdade o vereador Edson falou ali, tendo o requerimento também do nobre vereador Celso, perguntando sobre o que pode e o que não pode. Na verdade, eu protocolei
aí eu vou comentar na minha fala, depois eu vou falar. Protocolei as emendas, que eu vou me estender depois na palavra livre, que foi protocolado hoje. Daí, na verdade, esse projeto pode ser emendado, sim, deve ser emendado, né? Se as emendas passarem aqui, o senhor prefeito também sancionar, eu vou apresentar, falar alguns tópicos da emenda, né? Que protocolei agora à tarde, devido que a semana passada, né, foi uma semana, foi pedido o adiamento, né? Daí falei que teria a emenda para fazer, né? E foi protocolado, mas como daí foi quarta-feira, daí quinta, sexta não teve expediente, né? Foi voltando na Vereador, mas vamos voltar ao requerimento? Voltando na segunda-feira, né? Daí não teve assim como a gente protocolar para dar entrada, para a emenda da entrada hoje, sabe? Ontem ele tinha que ter aquelas partes final ali com o nosso contador, daí hoje o texto também do senhor jurídico, né? Que completou agora o projeto, foi protocolado agora à tarde, devido, não protocolei antes, devido a não termos, tivemos uma semana, né? Que foi daí quarta-feira, quinta-feira foi o feriado, e daí só quarta-feira eu estava dando entrada, que é bem complicado, né, para ver os valores certinho, conforme eu vou explicar depois, né. Então, mas discordo do que o vereador falou, nós temos que fazer emendas, sim, não é aquilo, temos o direito, até o dever de, muitas vezes, a maioria das vezes, talvez propor emendas, né, a projetos, mas um projeto tão complexo como é este do IPTU, o aumento progressivo do IPTU. Mas eu vou me estender mais na fala sobre esse projeto. Daí sobre o requerimento do vereador Celso também, na verdade, eu espero que não bata, né, porque conforme o vereador está pedindo ali, o que pode e o que não pode ser feito. Eu protocolei a emenda, sabe? Já foi protocolado hoje. Continua em discussão? Senhor presidente. Sim, vereador. Acho estranho o vereador Edson não concordar com minha solicitação. Volto a dizer, independente de projeto, no meu ver, todos deveriam constar o parecer jurídico para que, futuramente, como aconteceu nesse projeto que estamos discutindo, do IPTU, mas eu votei porque o jurídico me falou. Tem alguma coisa constando por escrito isso? Fica-se sempre essa indagação. Tendo por escrito, não tem como dar desculpa. Obrigado, senhor presidente. Mas, vereador, embaixo de todas as atas das comissões tem parecer jurídico lá. E todo mundo sabe quem é o jurídico dessa Câmara, então já é uma prova que tem o parecer lá que todas as comissões participam da... Palavra, senhor presidente. Sim. Eu só quero dizer sobre esse requerimento, Celso, o senhor me desculpe, mas aí, não que fosse contra o requerimento, mas na verdade, você pediu o parecer jurídico da advogada do presidente, ela não tem, vamos supor, obrigação nenhuma de fornecer, vamos supor, o parecer a você, que ela é especialmente do presidente. E quanto ao advogado da Câmara, ele já tem o parecer da comissão. E ele infelizmente, ele está todas, vamos supor, as reuniões de comissão, ele está junto, ele está dando o parecer dele. Então, não sei por que você quer o parecer por escrito. Você não participou junto da reunião? Eu acho que um pouco a falta de bom senso, né? Ele explicou outras vezes aqui na Câmara, por 2, 3 vezes aí na sessão, então não sei qual o motivo. Eu, infelizmente, não entendo. Com tanta coisa que foi discutida aqui, ainda você pedir mais um parecer do advogado? Então, me desculpe. Mas eu, na verdade, vou votar contra esse requerimento, porque nós temos o parecer jurídico do advogado da Câmara em todas as atas feitas por ele. Nós temos um parecer jurídico. Continua a discussão? Senhor presidente. Sim, vereador. Acho que o vereador João não escutou o que eu falei na minha explanação. Diga-se que a advogada do senhor presidente não tem obrigação de eu fazer. Mas se eu fazer, agradeço. E o do porquê não fazer a justificativa, o parecer por escrito para todos nós.
Será que há algo em comum de fazer isso? Alguma coisa estranha isso? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. É que essa é o senhor que quer fazer, né? Porque nenhuma Casa de Leis fez isso até hoje, né? Aqui em Paulo Frontin. Coloco em votação o requerimento 011. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Então foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Vamos dar início ao grande expediente. Hoje não temos nenhum inscrito. Então vamos para a palavra livre. Hoje começando pelo vereador Celso. Pode fazer uso da palavra, vereador. Boa noite a todos os nobres colegas e dis. Boa noite às pessoas que nos prestigiam e nos honram assistindo a esta sessão através da página do Facebook da Câmara Municipal de Paulo Frontin. Meu muito obrigado a todos. Iniciarei comentando sobre Covid-19, doença maléfica que está atingindo praticamente o mundo inteiro e que, infelizmente, chegou ao nosso município. Mas o que vejo e percebo que muitos ainda zombam, fazem brincadeiras, se acham autoimunes. Temos que nos prevenir, tomar os cuidados necessários para não adquirir. Levar mais a sério, pois isto não se trata de um assunto do qual devemos levar em brincadeira. Vamos cuidar do nosso bem maior, que é a nossa própria vida. Cuidem-se. Também comentarei sobre. Gostaria de agradecer ao senhor edil Jandir Machado de Azevedo, por na sessão passada ter nos lembrado do projeto das 20 horas para os edis cumprirem nesta Casa de Leis, que foi apresentado por mim e o nobre edil, o senhor Hernani. E diga-se este, foi apresentado no ano passado, e que, infelizmente, este simplesmente nem sequer foi discutido. A mesa diretora, do qual o senhor era presidente, não deixou nem colocar em discussão, e este foi arquivado. Já que o senhor nos fez a gentileza de nos lembrar, gostaria de perguntar ao edil, que também foi o proponente, senhor Hernani, se este está de acordo de nós novamente colocarmos este projeto na semana que vem, para que dessa vez possamos analisar, discutir e votar o mesmo. Se o senhor Jandir quiser, dou-lhe uma parte. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Eu acho que o senhor não deve ter tá lembrado muito bem do parecer do jurídico, né? Que esse projeto era inconstitucional, né? No caso, não podia nem sequer dar entrada na Câmara. É esse o parecer do advogado e por isso que foi arquivado o projeto, vereador. Não sei se o senhor é bom de memória, o que tem. E eu fiz um comentário a respeito do senhor que, se fosse aprovado ou não, que no caso que não foi, onde o senhor defendia 20 horas semanais para merecer o salário do vereador aqui dentro. Onde que essa Casa de Lei ficou fechada por 45 dias e o senhor embolsou o dinheiro. De que valia se fosse aprovado esse projeto? Isso que eu quis questionar. Vereador Celso e vereador, né, no caso.
Então, como fica a situação? Aonde foi cumprida essas 20 horas semanais em 45 dias que ficou fechada essa Casa de Lei? É isso, vereador. Obrigado. Agradeço ao senhor Jandir pela sua explanação, mas como o senhor disse, também tem projetos que já foram aprovados nessa casa e está vigente, e foram inconstitucional na época. Também gostaria de parabenizar ao senhor Jandir Machado de Azevedo por, como mencionou anteriormente na semana passada, doou por livre e espontânea vontade seu soldo, salário, subsídio. Gostaria de, novamente, de conceder uma parte, se assim o senhor desejar, para que o senhor possa dizer a todos de que maneira o senhor fez esta ou estas doações e a quem. Pois não, vereador Celso. Fiz através da secretária da Saúde, a Paula, e através da secretária Isa, com um papel assinado tudo. Era isso que o senhor queria saber ou tem mais alguma pergunta? Mais uma vez agradeço ao senhor pela sua explanação. Também gostaria de parabenizar ao nobre Edil, o senhor Edson Ivan Stelman, que também fez um gesto de doação. Se o senhor quiser, também lhe concedo uma parte para o senhor mencionar a todos qual foi esse gesto e a quem. Boa noite, vereador Celso. Como o vereador Jandir falou, cada um tem um modo de pensar. Como nós não trabalhamos, meus filhos têm a funerária. Através deles eu pedi para eles comprar os equipamentos, porque os mesmos compraram, para eu fazer uma doação, não só porque eu sou motorista, mas sim pensando no bem-estar dos outros motoristas e também das enfermeiras, como a vereadora Rosa no momento estava lá e presenciou. São macacões impermeáveis, laváveis, que podem ser reutilizados à prova do vírus. E eu acho que, vindo assim, parabenizar, até tudo bem, concordo, mas, sei lá, dá a impressão que eu não voto assim, parece que de deboche, que estão perguntando o que a gente está fazendo ou não. Eu, desde o começo da minha gestão, eu sempre fiz, como eu sei que também o vereador Jandir fez e outros vereadores fizeram, a gente faz doação, o vereador Marcelo também a gente sabe que faz. Enfim, quase todos isso aí a gente sabe. E a gente não precisa dizer, eu fiz para o Pedro, eu fiz para o Paulo, eu fiz para o João. A minha consciência eu deito na cama e sei para quem eu faço o bem. E não é de hoje, trabalho há 21 anos na saúde. E sempre tentei colocar o bem na frente de tudo. E se eu não puder ajudar, eu não prejudico. E não é seguindo assim os parâmetros de doar esse ou não. A gente já, há anos, eu também já fiz doação ali no início aí da minha carreira, quando eu estava aí na prefeitura, isso foi há 20 anos atrás, 21. A prefeitura estava aí, não tinha carro, não tinha nada. Se alguém se recorda aí do interior, creio que a vereadora Rosa se recorda, porque na época ela trabalhava. Eu emprestei o meu carro e não cobrava nada para levar os médicos para o interior. Então isso, já que veio à tona tudo isso, então vamos falar. Então a gente gosta de ajudar, eu parabenizo aí a gestão, aí o que o vereador Jandir fez, e sei que outros vereadores fizeram, mas se permanecem ocultos, para que tem muitas pessoas que não gostam de se expor, e sim fazer. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor Edson. O senhor me permite mais um? Senhor presidente, eu estou com a palavra. Só se ele permitir, ele está com a palavra. Pode ser. Permite? É lamentável, né? O senhor tem mais 2 minutos, vereador, daí, Celso, só para te avisar. Presidente, é lamentável, né? Uma situação dessa, onde que a gente, com essa doença se espalhando, né? Tentando ajudar quem nos ajudou, está aqui, dentro dessa casa de lei. Doando as máscaras,
fazendo o que pode para essa doença, né? Então, antes de os outros vereadores seguir o mesmo exemplo, um pouquinho que fosse, ajudasse, né? Vem o questionamento, parece que um deboche, com ironia. Quantos anos atrás eu ajudo quem eu posso? Nem era candidato a nada, nunca fui nada. A chegar agora por dar uma ajuda de um salário que nem trabalhei, né? Nem no caso. Fiz o que eu achava que eu podia fazer para ajudar o povo que me ajudou. Fiz tudo como a lei permite. Então vem o questionamento de uma pessoa que não ajudou, né? Passou em branco, daí vem, sei lá, se fazer uma crítica, ou talvez ver se eu fiz alguma coisa errada em ajudar o povo, né? Mas tudo bem, em cada cabeça um pensamento. Era isso, devo a palavra. Agradeço por suas palavras e ao contrário, senhor Jandir. E como o vereador Edson diz, ele postou em seu Facebook. Mais uma vez, parabenizo a ambos os edis por seus atos de benevolência. Mas entendo como vocês quiserem. Também irei comentar sobre o projeto de lei complementar número 001/2020. Estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano do município de Paulo Frontin. Na sessão anterior, quando solicitei o adiamento deste projeto e com a concordância do nobre Gil Hernani, alguns nobres colegas edis distorceram os fatos, até dizendo que éramos a favor da lei que hoje está vigente e que afirmaram que agora temos a obrigação de concordar e aprovar... Acabou o seu tempo, vereador. Passo a palavra para o vereador Marcelo Juvenal Duda. Não posso concluir, senhor presidente. Não, o senhor usou seu tempo, você passou a sua palavra a outros. Agora passa a palavra para o Marcelo Juvenal Duda para fazer uso da palavra, vereador. Agradeço, senhor presidente, pela compreensão. Boa noite, senhor presidente, vereador. Só comunicando que o vereador Edson comentou, eu também não era nada, que o Jandir comentou, não era nada, não deixei de ajudar ninguém. E como eles sabem, eu pedi para a comunidade lá, e eles me pediram, mas só que é uma vergonha ficar declarando o que ajuda um outro aqui nesta Casa de Leis, para acabar, né? É só isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Hernani José Kruk. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu vou falar hoje, falar sobre a emenda, uma emenda modificativa, voltando a falar sobre o projeto 01/2020, agora que tivemos esse projeto, na verdade. Vamos começar a fazer observação, quero começar fazendo uma observação aqui, que hoje eu protocolei nessa Casa de Leis uma emenda modificativa aí sobre esse projeto de lei complementar número 01/2020, conforme já está bem comentado em nosso município aí. Esse projeto é que vai estabelecer aí os valores referentes à cobrança do IPTU. Então, só para clarear, talvez alguém está nos assistindo nesse momento e ainda pode estar meio por fora da situação. Esse projeto primeiro foi aprovado em 2013, o projeto 975, daí foi aprovado aqui no Executivo, no Legislativo, foi aprovado, e daí em 2014 esse projeto não foi colocado em prática. Daí novamente em 2015, novamente o Executivo fez emendou alguns artigos desse projeto, e também daí em 2016 ele não foi posto em prática, e daí começando a atual administração, da mesma forma, também não fez nada. Estamos aqui no último ano da atual administração, e o senhor prefeito mandou esse projeto de lei, então, aqui para o Legislativo. Na verdade, então, conforme eu falei, estou protocolando
A emenda modificativa ao projeto de lei complementar 01/2020. Deu entrada agora à tarde, no protocolo. Na verdade, fazendo alteração, uma emenda modificativa a esse projeto de lei, no artigo 1º, daí o anexo 2 do projeto de lei complementar, esse 1/2020, para passar a vigorar com a seguinte redação. Então, senhores vereadores, eu entendo esse projeto que eu falo, é de 2013, e o senhor prefeito, inclusive, teve comentários hoje na sessão, que o prefeito poderia pôr em prática tudo aquele atrasado, né, de 2013, jogando todo o valor neste ano. Daí mandou para o Legislativo, e aquilo que eu comentei várias vezes, com índices absurdos, assim, uma diferença muito grande, de um ano para o outro, então aquela coisa toda. Então esse foi o motivo de fazer essa emenda ao projeto. Está aqui todos os valores, todos os cálculos aí, só que porque você ficou 7 anos parado, por que em 3, 4 anos atualizar? Então a emenda é para que seja corrigido, estou totalmente a favor do projeto, que tem um projeto de lei em Paulo Frontin para definir, né, aí os valores, forma aí de fazer a cobrança do IPTU. Isso realmente precisa, eu acredito que vai, se o Legislativo aqui aprovar a emenda, o senhor prefeito também não vetar, poderá. Então, repito, até 2028, porque se ficou 7 anos parado, por que agora toque de caixa no último ano da administração, vim com aquela conversa que poderia pôr ali, se for que quisesse pôr os valores ali, o senhor prefeito pode fazer isso, né? Mas como ele mandou até para 4 anos, e o que mais me chamou a atenção foi aquela diferença incrível. Eu comentei aqui várias vezes, até eu pergunto aqui aos senhores presidentes das comissões aí, o que foi discutido nas comissões, o que as comissões discutiram sobre esses valores aí, o senhor Edson, presidente da nossa comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, eu não lembro da comissão ter se reunido sem a presença do pessoal da prefeitura. Então, pergunto aos presidentes, o que cada presidente decidiu, o que eu também concedo uma parte aí, para que cada presidente fale, o que a comissão falou sobre, sem ter a presença do pessoal do executivo, sobre esses valores, né? Eu concordo plenamente, sou a favor da lei, e a lei vai ficar bem melhor em 2028, então não vai pesar no bolso a emenda que eu estou propondo, vai ter um valor igual, de ano a ano, não vai ter aquela coisa absurda de um ano de R$450 pular para R$900. Então, a emenda vai ser analisada e espero aí que a emenda seja aprovada no Legislativo e anexada então ao projeto de lei do Executivo e que eu mesmo não vete, né? Então, se os presidentes quiser falar também, aí eu concedo uma parte aí sobre o que a comissão discutiu sem a presença do pessoal da prefeitura. Senhor presidente, como eu só faço parte de uma comissão, sou presidente, num ponto, a gente tá ali, tá o advogado, o vereador João faz parte dessa comissão também, da minha, e o vereador Hernani também faz. A prefeitura veio ali, explicou, o advogado da Câmara estava junto, perguntou para nós, a gente conversou e demos o parecer, né, vereador João? Eu acho engraçado que daí vem aqui na frente e distorcem tudo que nós íamos ali atrás praticamente para não fazer nada, é isso que eu estou entendendo. Então, eu estou com a palavra, o senhor deu a palavra, deixa eu terminar. Está se desviando do assunto. Não estou se desviando, eu estou falando das comissões. Eu falei que as comissões, pelo menos o vereador, quando o advogado estava lá atrás, a gente conversou, foi dado o parecer, o senhor falou que não era contrário, mas estava ali, não sabia para que lado, praticamente estava em cima do muro, porque assim, sempre acontece alguma coisa, fica em cima do muro. Se a lei for boa, o senhor é favorável, se a lei é contra, o senhor pula para o outro lado. Então, se for para pegar, engrossar a voz e começar a falar aqui, vamos falar. As comissões estavam lá, todas as comissões reuniram-se e deram parecer favorável com a justificativa do advogado. Daí vem aqui para frente, o senhor muda a coisa, o senhor quer fazer o que e outra. Pelo que eu estou vendo, essa emenda que o senhor está fazendo aí para 2028, vai ser mais cara ainda do que se fosse para fazer agora.
faz agora, vota agora e faz uma emenda abaixando as taxas que a gente vai ter receita para a próxima gestão. Agora sempre é picuinha, 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 sempre a mesma coisa, sempre é contrário. Me prova alguma coisa, me fala alguma coisa. Eu perguntei. Eu estou com 5 minutos na minha fala. Eu estou com 5 minutos aqui da minha fala, só, senhor presidente. O que eu perguntei, tem outros presidentes da comissão também podem falar, a comissão se reunir, a comissão não é obrigada, as comissões não precisam se reunir com o pessoal da prefeitura junto, ali, inclusive até sempre, não precisa de cada reunião da comissão o assessor jurídico estar presente, nós somos vereadores para discutir, para clarear as coisas, depois quando nós tiver mais ou menos uma coisa decidida, aí nós chamamos o nosso assessor jurídico, daí nós fazemos a coisa passamos aquilo que a gente decidiu. Isso não aconteceu, eu faço parte da comissão. Só a comissão não se reuniu em nenhum momento. Sem a presença do pessoal do jurídico que vieram aqui, falaram. E daí, claro, nosso assessor jurídico teve junto, sim, nessas reuniões ali. É isso que eu me refiro, que eu fiz essa pergunta. Se mais alguém quiser, dos presidentes que tiveram a reunião, é bom pode falar também, né? Eu concedo aí uma parte, ainda tem alguns minutos aí. Então, eu só quero dizer que nessa nossa observação da emenda, eu estou mantendo os índices aí do exercício de 2020, para que já estava definido, o povo está sabendo mais ou menos o que vai pagar, 2020 e 2021, está mantido o mesmo percentual, o mesmo índice que foi enviado. Daí de 2021 a 2028, o senhor não sabe, o senhor fala as coisas sem ter conhecimento, o senhor nem viu a minha emenda, o senhor não foi alterado, não falei no seu nome de ninguém, não foi alterado o valor nenhum, muito pelo contrário, mais ou menos em 2028 vai chegar no que seria agora em 2024. Estou apresentando uma emenda, espero que a emenda seja discutida e seja analisada, isso que eu vou apresentar, protocolei a emenda hoje. Então, vamos aguardar, eu agora encerro minha palavra e desejo a todos uma boa noite. Agradeço aí a todos que nos assistem via Facebook. Boa noite a todos. Só falando um pouco aí que foi protocolado 18h43 essa emenda do vereador, e ele e o vereador Celso os que mais cobram sempre que fosse segunda até o meio-dia, né, que fosse protocolado né. Então, agora passa a palavra para a Rosalina Bullet, pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, aos internautas que nos assistem, né. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Hernani pela emenda, né. Deus queira que, né, o povo aceite, nós aqui, né, se for uma emenda boa, por que não, né, estudar essa emenda. E também falar do Covid, né, como o vereador Celso mencionou, as pessoas não estão levando muito a sério a doença, né, e a gente sabe que teve 2 casos no município, e o pessoal realmente não está levando a sério. Nós já temos ouvido falar que na China, né, o vírus já sofreu uma mutação, onde está tendo um surto já, né, então a gente espera que o município aí, né, se resguarde, que fica aquele lema, né, fique em casa, não tenha que sair por, às vezes, alguma bobeira, coisa assim, né, que saia só um da família, né. Era só isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador João Gávoro. Obrigado, senhor presidente, demais vereadores e a vereadora. Bom, eu vou comentar só um pouco desse projeto aí do IPTU, porque eu vim aqui na Câmara, um dia que estava chovendo aí, acho que foi numa sexta-feira, depois do almoço, e fiquei com o Marcos a tarde inteira quase aqui, nós fazendo conta sobre a lei do IPTU e para ver em que pé que ia chegar o valor do IPTU. Então, eu estou por dentro de como é aplicada a lei. Eu só penso uma coisa. Desde 91, não se aplicou lei nenhuma no município. Então, estamos com quase 30 anos de IPTU parado que não se aplica no município. Quase ninguém pagou nada. Agora, quando vai se fazer uma alteração aí da lei e para arrecadar um pouco mais
Daí o pessoal não quer votar a lei? Não sei. Daí todos cobram aí que querem meio fio na frente de sua casa, querem calçada, uns querem asfalto. A prefeitura vai fazer com que se não tem arrecadação? Eu vejo aí os próprios vereadores cobrar que não tem meio fio, não tem calçada, não tem asfalto. E sendo que também, me desculpe, vereador, não vi a sua emenda, mas só vou falar sobre a emenda. Já que o senhor falou que é para 8 anos, e o valor se será o mesmo valor, daqui a 8 anos vai valer o que esse dinheiro? Eu só lhe pergunto, se a inflação subir, vamos supor se der 10% ao ano, daqui 8 anos esse valor vai cair lá embaixo de novo. Então eu acho que nós temos que aprovar a lei como está. E daqui o novo gestor, se o valor ficar muito alto, o novo gestor tem como baixar. Então eu entendo isso. Agora, se os senhores quiserem fazer emenda, eu não, né? Cada um é livre. Mas eu entendo que a lei deve ser aplicada. Pelo fato de não ter, quase há 30 anos, não ter aumento do IPTU dentro do município de Paulo Frontin. E isso aqui já tinha que estar há 8 anos já em exercício cobrando. E não foi cobrado. Então, me desculpe, senhores vereadores, mas é o que eu posso falar aí sobre a lei do IPTU. Eu sei como está sendo aplicada e sou a favor da lei. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Você citou meu nome. Rapidamente, só para clarear, na verdade o senhor falou, o senhor não viu a emenda, né? O senhor não sabe dos valores, o senhor não pode falar uma coisa antes de ver, né? Então, não tem, a lei, eu acredito que vai ser uma emenda muito, muito valiosa, não vai sacrificar ninguém, a prefeitura vai arrecadar, enfim, vai ter um IPTU, uma cobrança justa. O que eu acho injusto seria aqueles comentários que foram feitos aí, para cobrar tudo numa vez só, e que eu falei 4 anos, eu acho que é muito pouco para atualizar uma lei que ficou parada há 8 anos. Então, esse é o objetivo da emenda, os senhores vão poder analisar tudo, então a gente espera, né, que tudo entendam certinho, entendam direitinho aí, para não judiar, para não sacrificar os nossos contribuintes aí, e que o município também tenha uma arrecadação justa aí no que se refere à lei do IPTU. Todo mundo vai saber aonde o lote tal, o valor que o lote na zona tal é cobrado, o percentual ali, fica uma coisa bem, vai ficar uma coisa, eu acho que bem, vai clarear. Sou totalmente a favor da lei, repito, senhor vereador. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Jandir Machado de Azevedo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, ao povo que nos assiste nesse momento. Isso é uma polêmica a respeito desse IPTU, né? Nós continuamos assim, uma briga política, querendo um aparecer mais do que o outro, vamos enrolar isso mais 2, 3 meses. De fato, a arrecadação do município é pequena, onde que, no meu entender, a gente aplica essa lei, a próxima gestão aí de vereador aí que tiver, como prefeito, no ponto que chegar um valor X aí que se enquadra no pagamento que é de, digamos, que é o justo, por lote, por casa, que o povo possa pagar, né? Ali seja feita uma emenda, onde que separa ali o valor de subir, né, do IPTU. Então, não tem o porquê nós não deixar de votar essa emenda. Basta a próxima gestão, se tiver como corrigir, alguma coisa estiver errado, com certeza será feito, né? Queria agradecer o secretário de obra, ao Alcir Marafão, né? A gente às vezes faz algum pedido a ele nos atende, a equipe dele também. Obrigado a todos. Eu que tinha para falar é isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Juliano Francisac.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, ao povo que nos assiste. Eu já queria só fazer 2, 3 colocações de reclamações da população. Uma é que já é um problema de tempo no nosso município aí, ainda mais durante agora essa pandemia, o grande problema que temos dos vendedores ambulantes, né, na nossa cidade. Eu ia fazer uma pequena cobrança para a Bruna, lá da Vigilância Sanitária, né, que tem que tomar alguma atitude, que tem muitos vendedores ambulantes de fora, sem uso de máscaras e andando na cidade, né. Outra reclamação também da população é que com essa pandemia a empresa que vai lidar na companhia de energia também, né? Muita gente de fora vindo trabalhar na empresa de energia, e aonde já em vários municípios que a mesma empresa está trabalhando, está atuando, os funcionários levaram o vírus para os municípios, até onde tive informação que a própria empresa está com a sede fechada por causa do surto do coronavírus, e eu acho que não seria o momento deles estarem efetuando os trabalhos aqui no nosso município. Tinha que dar uma parada até isso se normalizar novamente, né, senhores vereadores. Bem, também muita reclamação a respeito da estrada lá que faz a ligação do Agudos até Chapéu do Sol, Monjolos e São Roque. Essa semana a estrada estava intransitável praticamente, né? E amanhã já todas as máquinas vão estar trabalhando para fazer a recuperação dessa estrada lá, que tá feia a situação lá, não tinha mais situação de andar lá, principalmente na região do Agudos, ali a Monjolos, né? Mas amanhã já as máquinas vão estar trabalhando lá naquela região. O povo que nos assistem aí, um pouquinho de calma, né? Esses dias de chuva, infelizmente, não teve como as máquinas trabalhar lá e fazer as melhorias da via lá, mas a partir de amanhã já vai ser resolvido esse problema. E uma pequena colocação também a respeito aí muitos comentários, né, de projeto e parecer jurídico, né? Todos nós somos conhecedores que todos os projetos, todos os projetos têm parecer jurídico. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Edson Baestemas. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais que nos assistem. Eu só quero fazer uma complementação aí, tanto que o vereador Celso falou e a vereadora Rose falou, para que o pessoal tome consciência, não saiam a revelia aí nas ruas. Se for passar aí alguém no mercado, só vai um da família. Banco, por exemplo, também só um da família. Pessoas idosas são as que mais tá sendo afetadas. A gente pede para ficar em casa. Se tiver um neto, um sobrinho, manda eles fazer compra ou pagar, porque a nossa região aí, eu já falei várias vezes, nós temos mais de 130 mil habitantes para 22 leitos de UTI. Então, se fazer uma divisão aí, são praticamente quase 6 mil pessoas para um leito. Então, se for para ir para a UTI, provavelmente aí a maioria vai vir a falecer. A gente pede, principalmente também para os pais, que segurem as crianças em casa, porque se as crianças não fossem tão vulneráveis assim para pegar o vírus, as aulas não teriam sido paralisadas. E hoje a gente não tem previsão de aulas estarem começando ainda este ano. Talvez em novembro, talvez, segundo a Secretaria de Educação, mas nada sendo concreto. Então segure as crianças em casa, a gente sabe que é difícil, muitas crianças são ativas, gostam de andar pela rua, e o vírus está por aí. A gente não sabe aonde está, quem tem e como que você pega.
Então, às vezes, chega aí como o vereador Juliano falou, vendedor ambulante de fora aí, pode estar com o vírus, não sabe, pode dar uma espirrada aí num muro ou em qualquer, até num papel, alguma coisa, passar aí para uma pessoa e essa pessoa transmitir para os outros, virando assim uma epidemia comunitária, que daí a gente não sabe quem transmitiu e como se está transmitindo e pegando. O nosso município aí é pequeno, as dificuldades são grandes, a própria vereadora Rosa aí sabe como que é, vários testes estão sendo feitos, praticamente eu estou levando para a União sempre 3, 4, até 5 testes que é feito por pacientes que aparecem com sintomas. Quero também parabenizar aí o funcionário da prefeitura e da fundação, o Adilson, que veio a público se expor, ligou para a rádio e falou que era ele que era o que tinha adquirido o vírus aí. Então parabenizo aí pela sua exposição e relatando bem certo os fatos aí para o pessoal que anda aí pela rua. Peço encarecidamente, novamente, evitem aglomerações, evitem andar na rua se não precisar, só saiam de casa se precisarem. Era esse, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereador. Boa noite a todos os vereadores, vereadora, a todos que nos estão assistindo aí. Bem, então entrou essa emenda aí. Eu acho que todas as comissões vão ter que analisar isso, só que o vereador que propõe essa emenda, não sei se ele vai querer que o jurídico acompanhe, que tem horas que ele fala que o jurídico acompanhou e de repente ele não foi debatido sozinho nas comissões e não dá para entender o que esse vereador fala. Se ele quer que o jurídico acompanhe, de repente já fala que não foi discutido sozinho, mas com certeza vai ser discutido essa emenda aí visto, né? Também quero reforçar do Covid, que é preocupante aí, né? Que nem a Rosalina falou, na China já começou uma nova epidemia, né? Agora mais forte ainda, né? Já mutante, vamos dizer, né? Que é já bem mais... Então é preocupante mesmo a situação Tomara que essa segunda onda aí de epidemia da China não chega no Brasil, né? Porque nós já estamos vivendo um caos aí, né, no Brasil, a economia do país vai sofrer muito, né, com essa Covid. Também quero reforçar do IPTU aí que vai ser analisado as emendas aí, as comissões vão ver, né, e se não for aprovada as emendas aí nas comissões, nós vamos ter que ou aprovar ou rejeitar esse projeto do IPTU aí que o prefeito colocou. Só que com certeza que aprovado vai ser bem melhor para o povo do que não aprovado, né? Que se não for aprovado vai ter que cobrar o valor total já esse ano. Então vai ser muito pesado para o povo, ainda mais com um ano desse aí, né? De coronavírus e tudo aí. Também quero reforçar o que o vereador Juliano falou das estradas aí. Pediu ao prefeito que dê uma olhada nas estradas aí, porque não é uma crítica assim, mas tipo quando chove bastante e tudo, né, enche muito buraco nas estradas aí, não tem nem condições de andar, né. Não sei se é o nosso terreno aí no município que é muito mole assim, mesmo com pedra, tudo ele enche de buraco, né, mas essa situação sempre que nós temos aí nas estradas, né, choveu uma semana aí, as estradas viram buraqueira aí que tá louco. Pode ver nas BRs também, né? Às vezes a gente não sai aí nas BRs uma semana aí, quando está chovendo, quando depois para as chuvas aí você vai, só buraco, né? Então é complicada a situação, mas com certeza o prefeito vai olhar com atenção. Minha fala
de hoje era isso. Convido para a próxima sessão, dia 23. Uma boa noite a todos.